E vamos para um momento que tem feito a diferença e tem ajudado pessoas como eu, completamente leigas e que matam planta atrás de planta, a saber tratar melhor destes seres vivos. Sim. E hoje vamos falar sobre algumas plantas medicinais, Sim. Consideradas até noutros tempos e ainda agora plantas milagrosas. Isto porque estamos na semana do 13 de maio. E connosco temos o Jaime. Jaime Vieira. Olha a minha neta. Bom dia. Bem-vindo. Então, já é prazer estar à beira da minha neta. teve uma Foi visita bisavô. hoje. Eu vi, mas ela saiu assim, um tanto ao quanto rápido. Eu Ela estava não, a ver. é um ele. Era um ele. Era Ah, então. Bisavô. Eu nem reparei, foi com tanta rapidez. Mas vai ter, Isto hoje em dia- vai ter a oportunidade depois de o ver e de lhe ensinar coisas muito agradáveis, conforme tem feito então no programa Grandes Manhãs. Vamos Hoje, tratar para disso. falarmos de plantas medicinais, sendo que este é um tema, naturalmente, onde há muito para falar, é um mundo Sim. importante. Exatamente. E hoje vamos, sobretudo, falar da colheita, da secagem e da conservação, não é? Exato. Nós vamos dividir, portanto, isto em duas fases. Hoje iremos falar apenas da parte como é que nós fazemos a colheita, como é que nós reduzimos depois a pó, como é que nós armazenamos. E na próxima semana iremos realmente falar de plantas uma a uma. Não serão aquelas 5 que eu costumo falar, mas aí de cerca de 20 plantas são aquelas mais comuns que nós temos em casa e que podemos, de um modo geral, sobretudo, nós vamos falar de uma coisa que é importantíssima. É que muitas das vezes eu ouço alguém dizer assim: o meu neto amanhã vai fazer exame e a minha vizinha disse: olha, toma um chá de cidreira porque acalma. Acalma o chá de cidreira. Mas toma o chá de cidreira como é que toma o chá de cidreira? Quer dizer, põe 2 folhas? Põe 7 folhas? Põe 10 folhas? Toma uma chávena deste tamanho? Toma uma chávena de café? Toma de manhã, à tarde e à noite? Toma só uma vez? É a mesma coisa que nós fôssemos ao médico e o médico dissesse: está constipado, vai tomar o medicamento X mais Y. Sim. E como é que eu tomo? Não tenha problemas, leve isso e depois você pega isso e toma à sua vontade. Faça você mesmo. Portanto, nós iremos falar precisamente das dosagens e do perigo que muitas das vezes nós temos, que nós tomamos uma infusão a mais, uma decocção a mais, do que aquilo que nós deveríamos tomar. Sobretudo com as mulheres grávidas, com crianças que têm abaixo de 6 anos, quer dizer, temos de tomar com certas doenças que nós temos. Hoje vamos falar... falaremos isso para a semana, não é? Exatamente. Muito Hoje bem. vamos falar, portanto, das plantas medicinais, aquelas ervas milagrosas. Nós não sabemos exatamente quando é que o homem começou a utilizar as plantas medicinais em seu proveito próprio. Mas nós pensamos que o homem, através de ter observado animais que estavam doentes e que iam à procura de certas plantas e que as comiam e que ficavam melhores, que o homem aproveitou tirando realmente os seus ensinamentos. Tudo isto antigamente não havia o Porto de Canal para estar a ensinar as pessoas do tempo do Paleolítico, do Neolítico. Mas é muito curioso que aí os homens tenham aprendido com os animais. Exatamente. De maneira que nós não temos relatos exatos de como é que as coisas começaram. Mas nós sabemos, por exemplo, que já há 5.000 anos atrás, por exemplo, que os egípcios, os persas, que utilizavam ervas aromáticas, utilizavam ervas medicinais. Sabemos disso, que encontramos isso. Então vamos começar, portanto, por falar nas ervas milagrosas que são mais vulgares em nossa casa. Como é que nós devemos secar as ervas? Primeiro quero dizer o seguinte: nós devemos ter cuidado quando nós fazemos um chá, aquilo que nós vulgarmente designamos por chá e que não é mais do que uma infusão. Como é que nós devemos realmente termos este cuidado? É que quando nós apanhamos uma hortelã, menta, e vamos fazer um chá de menta, se ela estiver fresca, os princípios voláteis que cá estão são muito menos concentrados do que são quando ela estiver seca. Evaporou e, portanto, nós, quando fizermos, seja aquilo que for, nós temos de tomar o cuidado, e na próxima semana, quando eu falar nisso, que aquilo que eu vou realmente falar vai ser para ervas secas. Quando for para ervas frescas, nós teremos de pôr sempre o dobro da quantidade. Em erva seca,
em erva seca estão muito mais concentrados os princípios ativos. Muito bem. Sendo que provavelmente vamos ter uma terceira sessão dedicada a este tema, porque depois eu quero saber quais são as plantas e o que é que fazem e, portanto, onde é que devemos aplicar. Exatamente. Não é? Portanto, Com certeza. vamos ter aí uma terceira sessão, provavelmente, porque hoje não vamos falar de quais são as plantas e nem sequer. Vamos só secá-las. Isto é cidreira. Ainda sem saber quais são as plantas, vamos secar. Vamos lá então. Vamos começar. Como é que nós fazemos a recolha, portanto, das plantas? Nós temos aqui cidreira. A erva cidreira, como nós, de modo geral, costumamos falar. A melhor forma que nós temos é realmente de cortarmos a cidreira, nós atarmos e nós dependurarmos. Convém fazermos uma secagem o mais rapidamente possível. Podemos utilizar, para secar mais rapidamente, nós podemos utilizar um forno a 35 graus. Em casa, podemos meter lá... Mas colocá-la no interior do forno? No interior do forno, a 35 graus. Abrimos, tiramos, portanto, isto, abrimos e deixamos secar. Deixamos lá ficar aproximadamente cerca de 1 hora ou 2 horas, que elas começam realmente a secar com muito mais rapidez. Se nós não quisermos... Não retirando propriedades, nesse caso? Não retira. Se nós quisermos, podemos optar por aquele método que é o método tradicional. Nós fazemos o raminho e vamos dependurá-lo. Onde é que nós vamos dependurar? Vamos pendurar num local que seja seco, claro. Que seja resguardado e que seja escuro, não com claridade. Certo. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, um armário, na despensa, é o ideal. É o ideal. Para nós dependuramos e ela fica lá. Demora mais tempo. Se não vai ao forno a 35 graus, cerca de 2 horas. A 35 graus. Depois de secas... Mas isso serve só para a cidreira? Não, para todas. Para todas. Para todas. Nós temos aqui a hortelã-menta. A menta é aquele que se faz os reboçados de menta. Sim. É desta aqui que está. Já terá uma folhinha. Mas pode-se comer, não pode? Pode, não há nenhum problema. Não há problema nenhum com isso. Nenhuma destas é perigosa. Por acaso não passou por água, mas também depois não há ali. Tomate engorda. Nós temos aqui o hipericão. Chamado hipericão. O hipericão do Jerez, porque é outro género de hipérico. Pode, com certeza. Este não cheira tanto, como os outros dois. Não. Aqueles são muito mais ativos. Sobretudo este, que é bastante ativo. Como é que nós vamos depois reduzi-las a pó? Depois disto estar seco, muito facilmente nós pegamos nas folhas que estão secas, tiramos dos talos, porque os talos são um bocado duros, nós não conseguimos. Portanto, ficamos só com as folhas? Ficamos com as folhas. E nós vamos reduzi-los, se tivermos aquele almofariz que se chama, não é? Nós podemos pisar. Se tivermos um daqueles moinhos de café em casa, o moinho de café é muito mais indicado, muito mais fácil. Nós pegamos nas folhas todas que lá estão, tiramos as folhas, metemos, elas estão completamente secas. Reduzi-las a pó é muito fácil. Como vem metendo dentro de tudo aquele moinho de café e reduzindo a pó. É fácil. Atenção à regulação da moagem. Exato. É para dizer alguma coisa. Só estou a tentar ajudar quem nos acompanha, que esse é o objetivo do programa. Atenção à regulação da moagem. Pronto. Sabes que no moinho de café há uma regulação da moagem. Pode ser maior ou menor. Claro. Moagem fina ou moagem grossa? Para reduzir a pó as plantas que estão secas, há que ter cuidado com a regulação da moagem, colocar mais fino. A pergunta que se pode fazer é esta. Mas até ele já passou à frente. E tem que passar, é uma verdade. Que motivo é que nós vamos reduzir a pó? Por que motivo é que nós vamos... Nós somos os assassinos. Jaime, desculpe, peço desculpa, mas eu tenho que fazer esta pergunta, não é? Isto é indireto. Por que razão é que as reduzimos a pó? É isso que eu ia falar. Tira uma palavra da boca. Pois, nós vamos reduzir a pó porquê? Porque no próximo programa eu vou dizer as quantidades que nós vamos pôr. E quando eu me referir a essas quantidades, vou-me referir sempre a uma colher de chá. Não é colher de café, nem é colher de sopa, nem daquelas colheres grandes que se tira lá o puré de cima da mesa. É a colher de chá, portanto, que tem sempre este tamanho. E se nós metermos lá folhas, como é que eu posso dizer que eu vou utilizar uma colher de chá? Tenho realmente que estar reduzida a pó. Quanto mais fino estiver, claro, quer dizer que melhor será a quantidade. Mas também se reduzir lá, se puser lá a maquineta a funcionar como é que aquilo se chama? Num, 2, 3. No moinho, não é no moinho mais grosso. Regular a moagem. Regular a moagem. Ali o nosso amigo Chico é que sabe como é que ele é mais fino. É moagem grossa e moagem fina. Ele sabe destas coisas. Sabe. Eu é que faço as moagens para o pessoal. Ele é muito inteligente. Portanto, nós reduzimos a pó. Agora nós vamos, a partir daqui, nós vamos armazenar.
E na armazenagem temos de ter uma série de cuidados. Primeiro, nós devemos utilizar um frasco que seja escuro. Meter em frascos. É o ideal. Mas não transparente, escuro, é isso? Escuro, exatamente. E encher o frasco até cima. E agora pergunta-me assim lá de casa. Porquê? Porquê? Sim, mas vou encher o frasco até em cima porquê? Para não ter oxigênio. Não convém. Não. Você que está aí também se está a rir. Pois, mas é verdade. É que quanto menos oxigênio tiver, mais conserva os princípios voláteis das ervas medicinais. Isso é o melhor. É frascos pequenos, não. Esse é um problema. Quer dizer, cada vez que utilizamos, ele ganha oxigênio, depois voltamos a encher. Não! Vamos ali com... Mas não me deixa falar. Como é que eu não consigo? Eu quero falar e não consigo. Não consigo. Não consegue falar. A minha neta é que me está a ajudar, vá lá. Vá lá, você É que sempre que nós utilizamos, vamos encher com algodão. Tiramos e enchemos com algodão. De forma que não haja lá espaço para haver Então, a oxigênio. minha pergunta faz sentido. Pois faz sentido. Mas devias ter ouvido até ao final, tens a resposta imediata. Convém sempre uma coisa. Convém que nós tenhamos isso longe do alcance das crianças. Os frascos serem bem guardados. Certo. Agora vamos falar nos processos de preparação que são mais utilizados. O primeiro, que é aquilo que nós vulgarmente chamamos por chá, mas que é uma infusão. O que é infusão? Nós pomos a água a ferver. Agora aqui acontece que há dois tipos de fazer a infusão. Eu tenho aqui a minha infusão, avô Jaime. Olha, veja. Eu também tenho a minha. Atenção, não façam infusão. Está não nesta façam... garrafa, mas não é da garrafa. É de centelha asiática. Ouviu falar já? Já. Não Ora, é mostra a muito minha, é de agradável. gengibre. E toma. Não é muito agradável. E a do Ricardo está... Está numa chávena aí. É de gengibre. Olha, estás a ficar Eu não gosto melhorzinho ou desta não? mesa, esta mesa. Quem é que deu a sugestão ao menino? Quem foi? Pois é. Foi o Francisco. Pois é. Não estava a ficar sem voz. Até está com um aspecto muito melhor. Estou. As Não, tem infusões aqui, é isso que eu tem. estou a As inclinar. infusões são assim. Ora, vamos lá então. dúvida Vamos lá então. Pronto, vamos lá continuar então. Vamos então falar. A infusão. Há duas formas de fazer a infusão. Vocês podem optar por aquela que quiserem. É indiferente. Põem a água a ferver. Depois da água estar a ferver, podem fazer isto. Passar para um recipiente, porem lá a quantidade de ervas medicinais. Que o Jaime Vamos vai supor que falar são para a semana. são 2 colheres. Vamos supor que são 2 colheres. Despejamos 2 colheres e vamos despejar a água a ferver por cima. Podemos também fazer o contrário. Portanto, a partir do momento que a água está a ferver, desligamos imediatamente o fogão. Tiramos do lume. Podemos também optar por despejar pura e simplesmente lá para dentro as 2 colheres, ou as 3 colheres, ou 4, realmente aquilo que nós vamos depois explicar. Claro. E fica, portanto, lá em infusão. Durante quanto tempo? Nós depois vamos explicar na próxima semana. Mas a média, do modo geral, está entre os 10 e os 20 minutos. Entre os 10 e os 20 minutos é realmente o suficiente para nós fazermos uma infusão. Raramente vai a mais do que isso. Eu achei que era menos, por acaso. Vamos falar sempre um mínimo de 10 minutos. Pronto. Muito bem. E para a semana então é disso que vamos falar. Exato. Vamos falar agora da decussão. O que é uma decussão? Só se for muito rápido. E é muito rápido, a decussão faz-se num instante. É mais rápido que a infusão. É, Então, exatamente. pronto, então. Vamos falar, portanto, da decussão. A decussão é praticamente a mesma coisa que se passa com as folhas, quando nós metemos, mas nós estamos a tratar aqui de raízes e de caules. Portanto, são muito mais difíceis de serem absorvidos pela água. Então, nós aqui vamos deixar ferver. Portanto, pomos a água, quando realmente está em ebulição, nós vamos despejar para lá as colheres de casca ou de raiz já reduzida a pó, e então ele vai ser absorvido pela água, vai demorar também cerca de 15 minutos aproximadamente. Ainda tenho tempo para continuar a falar mais alguma coisa? Não. Ou não? Já não há mais tempo. Não. Vejam lá. Isto realmente. Nós de vez em quando temos que ser assim, mauzinhos. Mauzinhos. Tem que ser, mas... É a Na nossa próxima função. semana. Nós É a nossa somos o função. E mensageiro às vezes lá em casa provavelmente acham que nós somos de facto assim mauzinhos e que não deixamos São falar. lá em mas cima. É verdade, não, Maus. nem é culpa de ninguém. É o tempo que É lá em é cima. limitado para cada um dos nossos convidados e temos que respeitar os próximos que aí vêm, senão não há tempo para todos. E eu queria só dizer uma coisa que prometi na última semana. Sim. Os cursos que vou dar. Ok. No dia 24 de maio vou estar na sede da
Universidade da Apolnor, portanto em São Mamede de Coronado. Mendões. Mendões. Em Mendões. Como ter um jardim sempre florido, no dia 24 de maio. Ok. No dia 7 de junho vou estar em Algés com um curso sobre reprodução de orquídeas. E dá fundo? Algés e dá fundo, é mesmo lá muito no fundo. No dia 14 de junho vou estar nos Viveiros Sol Poente, na Maia. Em Ardegães, falando sobre orquídeas, conselhos e cuidados. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. E podem Jaime. saber tudo, naturalmente, por exemplo, em www.canteirodasabedoria.com. Está de resto aí este site. Neste caso é a página oficial do Canteiro da Sabedoria no Facebook, que tem fotografias muito bonitas. Nota-se que tem fotografias muito bonitas do Canteiro da Sabedoria. Só uma pergunta, rápido. Jaime, para o Ricardo, para as alergias, qual é que é melhor? Depende das alergias. Não tenho aqui nenhuma delas. Depende das alergias. Mas também depende da alergia. Claro, depende das alergias. Alergia... É isso, das vias respiratórias, das vias superiores. Obrigada, Para a Jaime. semana. Para a semana, abraço. É.